Vamos então trabalhar mais um assunto aqui presente no seu edital. Vamos trabalhar então aqui esse tópico. Cadê? Aqui, ó. Pressupostos processuais. Começando então aqui pela questão 27, tá? Durante o trâmite de uma ação de cobrança, o juiz verifica que o advogado do autor renunciou o mandato e notificou a parte, mas o autor não constituiu um novo patrono no prazo legal. O processo ficou, portanto, sem a devida representação técnica, né? Diante da ausência desse pressuposto processual de validade e considerando que o vício não foi sanado após a suspensão do processo, né? Em determinação judicial, o juiz deverá decretar a revelia do autor, julgar o pedido improcedente, nomear um curador especial ou um defensor público para atuar, em nome do autor, garantindo o acesso à justiça, extinguir o processo sem resolução de mérito, determinar o prosseguimento do feito à revelia do autor, desentranhando as peças por ele apresentadas ou suspender o processo indefinidamente até que o autor constitua um novo advogado, certo? Questão então de número, cadê aqui, ó? Questão 27, né? Questão 27. Então aqui no caso, deixa eu só ajustar aqui a numeração. 7, 28, 29, 30, 31. Pronto. Então, seguindo aqui, né? A nossa questãozinha de número 27. A letra A está errada porque a revelia é um efeito aplicado ao réu e não contesta, tá? O autor desidioso na representação aplica-se à extinção. Letra B é a nossa desculpa, não é a nossa resposta, não, tá errada. Letra B tá errada. Tô confundindo aqui. Letra B tá errada. No caso aqui, o juiz ele nomeia um curador especial para réus que são revéis citados fictamente ou incapazes sem representantes. Não se nomeia um curador para um autor que é capaz, tá? E, no caso, ele é intimado, aí ele deixa de constituir um advogado, nesse caso, não é nomeado um curador. Na alternativa letra C, o artigo 76, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, verificado ali a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e vai designar um prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida então a determinação, se a providência cabe ao autor, o processo então será extinto. Então, nesse caso, o gabarito da nossa questão, com base no 76, parágrafo 1º, inciso 2º, é gabarito letra C. Questão de número 28. A empresa A ajuiza a empre... Estão me perguntando aqui se eu tenho algum curso voltado para analista. Eu não abri nenhum curso voltado especificamente para o cargo de analista, mas eu posso muito bem pensar aqui, né, Vinícius, em fazer uma aula de reforço também para o cargo de analista, certo? Não dá mais tempo de eu montar um curso ou montar a turma para cargo de analista por conta do tempo, tá bom? Então deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó, o edital. Analista. Tem aqui para, né, tem bastante opção aqui, né? Tem sem especialidade alguma, contador, execução de mandato. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá bom? A parte básica, língua portuguesa, legislação, noção de direito da pessoa com deficiência, ética no serviço público,
Talvez, ó, direito administrativo, constitucional, direito civil, direito penal, processual penal, legislação. Talvez, se for o caso, eu posso até pensar em abrir, certo? Posso até pensar em abrir algo assim para o analista, né? Tem especialidade, tá? Pesado, hein? Pesado. Você vai fazer duas provas da FGV, é pesadíssimo isso. Eu já tive essa experiência e assim, eu acho coisa de realmente ter que estar preparado não só de conteúdo, mas preparado fisicamente também, né? Porque exige muito. Inclusive, eu até falo bastante sobre isso. O cara vai fazer duas provas, tem que ter um dia anterior descansado. Tem que estar bem descansado, por isso que tem que revisar com antecedência, tá bom? Tem que revisar com bastante antecedência. Então bora lá. Eu não garanto que eu vá fazer, mas eu posso pensar nessa possibilidade. Depende também da quantidade de pessoas que tiverem o interesse, tá? Porque fazer um evento que não é gratuito dá um certo trabalho, né? Então eu tenho que ver isso também, né? A questão da demanda, se realmente vai ter demanda para isso. Tá bom, Vinícius? Então bora lá. Então paramos aqui na nossa questão 28, né? Paramos aqui na nossa questão de número 28. Vamos lá então. Aqui nesse cenário configura-se o fenômeno, tá? A empresa A então ajuizou uma ação contra a B, etc. O fenômeno aqui, perempção, devendo o segundo processo ser extinto com resolução de mérito. A perempção ela ocorre quando o autor dá causa à extinção por um abandono, né, 3 vezes. Letra B, coisa julgada, pois a matéria já foi submetida ao judiciário na primeira ação. Coisa julgada, ela pressupõe que a ação anterior já tenha sido decidida definitivamente, né, transitou em julgado, certo? E como a primeira ainda está em curso, é litispendência. Letra C, continência, devendo os processos ser reunidos para julgamento conjunto. Letra C, a continência ela exige que o pedido de uma abranja o da outra, né? E aqui os pedidos são idênticos. Letra D, litispendência, 337, parágrafos 1, 2 e 3, gabarito aqui, né? Alternativa letra D, certo? E a consequência da falta desse pressuposto aqui processual negativo é extinção sem a resolução de mérito segundo o 485, beleza? Então, nosso gabarito aqui, alternativa letra D. Questão 29. Questão 29. Convenção de arbitragem. Carlos e Miguel firmaram um contrato de prestação de serviços contendo cláusula de arbitragem para a solução de eventuais conflitos. Ocorrendo um inadimplemento, Carlos ajuizou ação de cobrança na Justiça Estadual. Miguel, devidamente citado, apresentou contestação defendendo-se apenas do mérito da dívida, sem mencionar a existência da cláusula arbitral sobre a competência e os pressupostos. A competência e os pressupostos processuais, nesse caso, é correto afirmar. Letra, aqui no caso é 29, né? Nós estamos na questão 29. Letra A. O juiz deve extinguir o processo de ofício, pois a arbitragem retira a jurisdição estatal de uma forma absoluta. O juiz não pode conhecer da convenção de arbitragem de ofício
segundo 337, parágrafo 5º, ok? Então, está errado. A jurisdição estatal torna-se competente para julgar a causa, pois a falta de alegação da convenção de arbitragem na contestação implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Tá certo aqui a nossa questão? 337, parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na contestação implica aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral, tá? Então o gabarito é a alternativa letra B. Show? 30. O autor de uma ação... só uma pergunta, pessoal. Só uma perguntinha aqui para você. Essas questões, elas estão ajudando você a fixar o conteúdo? Se sim, deixa o seu like, tá? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Tem muita gente que está acompanhando aqui o canal e não se inscreveu até ainda, né? Então se inscreva, tá? Se inscreva. Para você se inscrever aqui no meu canal, não paga nada. Totalmente de graça, certo? Agora, se você quiser se tornar membro e apoiar o canal, você pode fazer clicando aqui, ó, abaixo, certo? Você pode se tornar membro desse canal por apenas R$ 7,99, né? R$ 7,99, se não me falha a memória, é o valor para você se tornar membro do canal. E aí você pode se tornar membro, você pode apoiar o canal e você pode também cancelar, né, a hora que você quiser, a hora que você bem entender, tá bom? Então, tá gostando do conteúdo, gosta das questões, tá aprendendo, tá evoluindo, contribua se você quiser, tá? R$ 7,99, você pode fazer isso. Eu quero ser membro do canal para ajudar o professor só uma vez só uma vez no mês. Tudo bem, você pode fazer, depois você pode cancelar sem nenhum problema, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para nossa próxima questão. Gente, então, tá aqui na questão 30. O autor de uma ação reivindicatória deu causa por 3 vezes à extinção do processo por abandono da causa, né? Aí eu coloquei aqui, deixou o processo parado por mais de 30 dias e não atendeu à intimação pessoal para dar andamento. Ele tenta ajuizar a ação pela 4ª vez contra o mesmo réu e com o mesmo objeto. Diante do fenômeno da perempção, o juiz deve receber a petição inicial, extinguir o processo com resolução de mérito, sem resolução de mérito, suspender até que o autor pague as custas ou converter a ação em perdas e danos. Na questão de número 30, qual é aqui a nossa base? A nossa base está lá no 486, parágrafo 3º. Vou até botar aqui no texto, tá? 483, foi isso que eu falei? 483, 400, não, 86, 486, 486, certo? Parágrafo 3º. Ó, deixa eu até colocar aqui melhor. Se o autor, vocês estão vendo aqui, ó, tô lendo isso aqui, ó. Tô lendo aqui. Se o autor der causa por 3 vezes, a sentença fundada em abandono da causa não poderá propor uma nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito, tá? Então, nossa questãozinha aqui, qual é a nossa resposta? Vamos aqui na questão, deixa eu botar aqui para você ver. Então, qual é a nossa resposta aqui, pessoal? Conforme a gente acabou de ler. Se deu causa por 3 vezes, né? Nesse caso é extinguir o processo sem a resolução, tá? Sem resolução aqui de mérito, impedindo o autor de propor uma ação novamente, certo? Mas ressalvando a possibilidade de alegar o direito em defesa, tá bom? Então, o nosso gabarito fica sendo
a alternativa letra C, tá bom? Vamos para nossa questão 31 e a nossa última questão aqui do bloco. Um advogado distribui uma petição inicial em nome de condomínio do edifício solar, representado aqui, né, pelo síndico, cobrando cotas condominiais atrasadas. O réu, ele alega, né, o réu alega em preliminar que o condomínio não possui personalidade jurídica própria. Não é uma pessoa jurídica ali no sentido civil estrito. E, portanto, não teria capacidade de ser parte. Com base no 75, vamos observar aqui. A alegação, então, deve ser acolhida, devendo o processo ser extinto, pois apenas pessoas físicas e jurídicas podem ser parte em juízo. Rejeitada, pois o CPC confere capacidade processual ao condomínio, representado ali pelo administrador ou síndico, ainda que ele não tenha personalidade jurídica material. Acolhida parcialmente, determinando que todos os condôminos integrem o polo ativo em litisconsórcio necessário. Rejeitado, desde que o condomínio se transforme em associação civil antes da sentença. Acolhida, pois a representação do condomínio cabe à Assembleia Geral e não ao síndico. Então, questão 31, ela está dando aqui a base, né? O 75. Vamos dar uma lida no 75? Acompanha aqui comigo. Artigo 75. Ó. Serão processados em juízo ativo e passivamente. Aí nós temos a União pela AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado, Estado DF por seus procuradores, o município por seu prefeito, procurador ou associação de representação, né, de municípios quando expressamente autorizado, a autarquia, fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, a herança jacente ou vacante por seu curador, o espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores, sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados em personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração de seus bens, pessoa jurídica estrangeira, né, a pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, o condomínio pelo administrador ou pelo síndico. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o CPC está conferindo aqui, né, a capacidade processual ao condomínio, a capacidade de ser parte, tá, no processo, representado pelo administrador ou pelo síndico, certo? Então, nesse caso aqui, ela tem personalidade para estar em juízo. O condomínio aqui tem personalidade para estar em juízo. Então, nesse caso, a alegação apresentada, ela vai ser o quê? Rejeitada, tá? Ela vai ser rejeitada. Gabarito, alternativa, letra B de bola. Show? Fechamos? Pessoal, então, concluímos esse tópico do edital. Estamos avançando bem, tá? Fechamos então aqui essa parte relacionada aos pressupostos processuais, tá bom? Então, a gente se encontra em um próximo bloco. Forte abraço, bons estudos e até uma próxima.